Olá, pessoal. Estamos de volta aqui na nossa EBD. Nesse domingo, a gente está iniciando um ciclo novo. Encerrou no ciclo passado com a Jaqueline o último livro dos profetas menores, que foi Malaquias. E depois de uma reunião com a liderança, entendemos que era tempo também, agora, de um novo ciclo mais voltado para o Novo Testamento. E a ideia que surgiu foi falarmos sobre algumas parábolas de Jesus, seus contextos, a forma como a gente pode aplicar ela no nosso dia a dia, o porquê desses exemplos. E a gente vai estar agora num ciclo de parábolas de Jesus, que foram selecionadas pelo Ronaldo, que ele agrupou isso para a gente. E a gente agora vai estar no próximo, a partir de hoje, falando sobre isso. As parábolas são importantes para que a gente possa entender o significado e o motivo por qual Jesus utiliza essas parábolas. Então, a gente vai estar agora, de uma forma bem gostosa e agradável, estudando sobre o Novo Testamento. Então, espero que vocês gostem, que a gente possa se debruçar sobre isso, compartilhem isso. Aqueles que têm por hábito, depois do estudo, mandar perguntas e debater sobre o que a gente fala, não deixem de fazer isso, porque isso enriquece o nosso conteúdo. Então, agora a gente inicia esse ciclo. Espero que vocês curtam e que a gente possa ser abençoado com a leitura dessas parábolas. Bom, a gente escolheu, na verdade, hoje, nós temos uma parábola específica para a gente estudar sobre ela, mas antes de entrar propriamente na parábola, é importante a gente contextualizar e colocar algumas coisas importantes em relação ao porquê da parábola e qual é a sua finalidade. Então, eu vou compartilhar um slide que vai nos ajudar aqui a seguir. Deixa eu botar aqui na apresentação. Espero que todos estejam vendo aí. Então, na verdade, a gente fala aqui das boas novas do reino. A gente vai estar falando sobre a parábola de Mateus 22, de 1 a 14, e que fala do conflito entre o novo e o velho. E a gente vai ver isso mais adiante aí. Então, o conceito de parábola, ele vem do grego parábolo, que significa lançar ou colocar ao lado de. Então, parábola é algo que se coloca ao lado de outra coisa para um efeito de comparação. Então, se eu quero explicar algo que está acontecendo, eu posso usar uma parábola, que é pegar um evento, pegar uma história, uma ilustração, e usar de paralelo, de espelho, para explicar alguma coisa que precisa ser narrada. Então, utiliza-se de um evento comum da vida natural para acentuar ou esclarecer uma importante verdade espiritual. Essa prática ela não é exclusiva de Jesus. Isso já era praticado pelos mestres do mundo grego, na filosofia, onde eles pegavam, pela ausência de livros e o valor do papiro, era muito difícil você ensinar com outro método que não seja comparações do dia a dia. Então, esses grandes mestres, tanto gregos quanto agora em Jesus Cristo, e outros mestres judaicos também utilizavam essa técnica de você pegar elementos do dia a dia para ilustrar para aquele público, para aquele povo sem muita cultura, narrativas do seu cotidiano que serviam de espelho para conteúdos e conceitos que precisavam ser ensinados, sejam da lei, sejam da filosofia grega. Era um método de parábolas, onde você espelhava coisas do dia a dia para dentro do conteúdo que precisava ser ensinado. Dentro desse contexto, a gente vai encontrar 50 vezes nos evangelhos sinóticos ou sinóticos, que são os 3 evangelhos que são espelho, né, que foram Mateus, Marcos e Lucas. Marcos serviu de base para os outros 2, e a gente vai encontrar Jesus utilizando suas parábolas em pelo menos 50 vezes aqui ao longo desses evangelhos. Então, é uma forma que Jesus, conhecendo o seu público, que era um público iletrado, sem muito conhecimento, ele utilizava figuras do dia a dia para poder ensinar a sua mensagem. E a gente vai perceber que ela também vai ser utilizada para com os religiosos, ou seja, homens letrados, doutores, mestres da lei. Jesus também usou parábolas para provocá-los, né? Provocar o espírito farisaico, os religiosos da época. Ainda desse contexto de interpretação de parábolas, é importante a gente levar 3 pontos numa análise de uma parábola, numa interpretação de uma parábola. Entender o contexto histórico e cultural que envolve aquela parábola. Um exemplo, é muito comum a gente ver na Bíblia expressões como água viva, né? O que é água viva? Nada mais é do que, na tradução,
nos dias de hoje, uma água-viva não faz muito sentido. Talvez água-viva você vai achar que aquele animal na praia, quando está muito gelado, que queima a gente. Na verdade, água-viva, para o contexto cultural da época da narrativa bíblica, são águas correntes. As águas correntes, seja de riacho, de uma cachoeira, de um rio, ela não tem aquele gosto salobro, ele não tem aquele gosto de água parada, ela tem mais vida, porque ela não é uma água parada. E aí usa-se a expressão água viva. Não faz muito sentido para a gente, mas é um texto daquela época. É como se a gente, de repente, no nosso linguajar do dia a dia, no crentez, quando você escuta algumas expressões do meio evangélico, como diz assim, fala vaso, está no óleo, está na bênção. Imagina um cara que estudou português e resolveu vir até o Brasil para entender e começar a ler e viver o mundo da nossa língua, se depara com umas expressões como essa, não vai entender nada, vai precisar começar a estudar tudo de novo, quando, na verdade, são linguagens típicas de uma região, típica de um povo, de um propósito. Talvez uma linguagem como essa que eu dei aqui, muitos do nosso país não consigam identificar aqui do que está sendo falado, porque ele é uma linguagem, são códigos típicos de um grupo, de um pessoal. Então, é importante olhar para as parábolas e para toda a narrativa bíblica e fazer perguntas para dentro do texto, né? Qual é o contexto cultural, qual é o contexto histórico que envolve aquilo tudo. Além disso, a gente tem uma análise sintática, que é natural, você entender a concordância com quem está sendo falado, para quem aquele texto está sendo dirigido, e, por fim, uma análise teológica, que a gente jamais pode desprezar isso. As parábolas, elas não são textos isolados, mas elas estão dentro de um contexto teológico que tem que ser observado e, mais ainda, respeitado, porque a palavra se justifica, nela mesmo ela se interpreta. Então, esses são princípios para a gente interpretar uma parábola, método utilizado por Jesus para a gente entender a sua mensagem. Dito isto, a gente vai para uma etapa seguinte, que agora é ler a parábola do texto de Mateus 22, que vai do 1 ao 14. Eu coloquei aqui, está pequeno, mas você pode abrir a sua Bíblia. E faz parte de um grupo de parábolas que fala sobre as boas novas do reino. Nós vamos encontrar diversas parábolas que falam sobre a chegada desse novo reino. A gente vai ver que tem parábolas em que elas estão sendo destinadas para um público e outras parábolas que estão sendo destinadas para outro público. Quando a gente olha esse texto aqui, logo quando terminar a leitura aqui no versículo 14, a gente precisa fazer algumas perguntas para o texto e ele vai nos responder para que a gente entenda o que está por trás dessa parábola. Então, lendo o texto que está aqui na tela, diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas, nos caminhos, e convidai para as bodas o quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os de pé e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Esse texto é uma parábola conhecida, que a gente tem muita coisa dentro dela, e a gente precisa entender o que está por trás dessa parábola. Na sequência, a gente precisa agora, eu botei esse slide aqui, para que algumas perguntas sejam feitas para dentro do texto, e aqui estão as respostas dessas perguntas. Onde está acontecendo essa parábola? Essa narrativa é para quem? Então, vamos recapitular, a gente está em Mateus 22.
Lembra que Mateus 24 é uma mensagem escatológica do final dos tempos, e logo na sequência a crucificação, no finalzinho do livro de Mateus. Jesus agora ele está dentro de Jerusalém. Um pouquinho antes do capítulo 22, mostra a entrada triunfal, onde Jesus entra em Jerusalém e todos gritam Hosana nas alturas, filho de Davi, e aquilo é uma afronta para todos os religiosos da época. Logo na sequência, um pouquinho antes de Mateus 22, para você entender o porquê desta parábola e a quem ela se destina. Jesus já tinha expulsado os mercadores do templo. Lembra daquela passagem que ele entra e encontra um grande comércio dentro do templo, onde a casa do seu pai deveria ser local de oração. Ele agora encontra mercadores vendendo, negociando coisas dentro do templo. Ou seja, Jesus, após limpar esse ambiente dentro do templo, ele agora começa a ensinar dentro do templo. Na mesma sequência, ele começa a expor a sua autoridade e a de João Batista. Por que a sua autoridade e a autoridade de João Batista? Porque a gente vai ver em algumas passagens anteriores ao capítulo 22 que saduceus e fariseus, ou seja, os religiosos judaicos, estão questionando a autoridade de Jesus, estão questionando o porquê de Jesus fazer aquilo, quem é ele para fazer aquilo. E Jesus insiste com a sua autoridade, ele provoca sobre João Batista, e a gente vai perceber que todas as mensagens, tudo que envolve a parábola das bodas, um pouquinho para trás e um pouquinho para frente, a gente vai ver parábolas muito parecidas, que têm o mesmo propósito. Que propósito é esse? Provocar a religiosidade dos fariseus. Agora, como eu coloquei aqui, é um momento de tensão entre a mensagem de Cristo e os religiosos. Jesus agora está tensionando a relação com as autoridades judaicas. Jesus está prestes a ser crucificado. Ele agora lança a sua última mensagem. E o público destinado dessa mensagem são os religiosos. O povo está ouvindo aquela mensagem, mas aquela mensagem é de fato para os religiosos. Por isso você vai perceber uma parábola de muita tensão, uma parábola dura. Ele vai falar ali, a gente viu, da destinação para aqueles que não estão vestidos de forma correta na mesa do rei. A gente vai falar um pouquinho mais na frente do detalhamento dessa parábola. Mas perceba, dentro desse contexto onde Jesus está inserido, surge essa parábola. Dificilmente essa parábola seria lançada e explicada no momento em que Jesus Cristo está no monte com os humildes, com seus discípulos sozinho. Essa parábola, assim como as que estão um pouquinho na frente de Mateus 22, um pouquinho para trás, são destinadas aos religiosos. E esses religiosos são aqueles que estão tensionando a relação de Jesus. Está prestes a romper a relação e, de fato, ser decretado a prisão, ser entregue às autoridades a vida de Jesus Cristo. Então, esse é o cenário em que está inserido essa parábola. Na sequência, eu coloquei aqui todos os elementos que envolvem o personagem na parábola e ele tipificado no contexto histórico. Então, quando a gente olha para essa parábola, a gente vai encontrar a figura do rei, que a gente pode fazer um espelho com a figura de Deus. O Filho, o próprio Senhor Jesus, servos e mensageiros, que são os primeiros agora a saírem para convidar, né, levar o convite para os convidados. Existe um público para receber esse convite. Esses servos e mensageiros aí a gente pode colocar como os profetas que anunciaram a lei, bem como também evangelistas, mas mensageiros da parte de Deus que foram convidar um público específico. Esses primeiros convidados, o item 4, a gente pode associar aos fariseus e saduceus, ou seja, ao povo de Israel. A gente vai ver que, assim como Jesus explica que ele primeiro veio para as ovelhas perdidas de Israel, uma vez para que se cumprisse o que fora profetizado pelos profetas, por Isaías, que ele viria primeiro para Israel, para salvar Israel. E essa parábola agora é o paralelo de que Israel rejeita o convite, rejeita as bodas do rei, e mais do que isso, né, a gente vai ver, as bodas representam comunhão, o céu, reino de Deus, a conexão entre Deus e o seu povo. Na sequência, a gente vai ver que
esses mensageiros que vão levar o convite, alguns são assassinados, porque muitos rejeitam o convite, um vai para o campo, o outro vai cuidar do seu negócio, e alguns convidados violentos resolvem matar seus mensageiros. Esses mensageiros, a gente já disse, profetas, evangelistas, todo aquele que anuncia o reino, cai nessa figura de servos e mensageiros. Quando olhamos também para as tropas do rei, porque depois que determinados convidados rejeitam o convite e matam esses mensageiros, o rei fica indignado, se ira e coloca o seu exército, suas tropas, para matar aqueles que se levantaram contra os seus mensageiros. Quem são as tropas do rei? Você pode tipificar ele como anjos, por uma visão escatológica. Você pode tipificar como os outros povos nas guerras de Israel, que destruíram Israel. Então, você vê ali o próprio rei se levantando contra aqueles que se levantaram contra os seus mensageiros. Isto posto, o rei chama de novo novos servos e novos mensageiros e fala o seguinte: olha, os que foram convidados primeiro não eram dignos da festa. Vão para as esquinas, para as ruas e convidem a todos, maus e bons. E aí, esse maus e bons, a gente faz uma tipificação para todos os povos. O que Israel considerava impuro, mal, ele está dizendo agora Jesus está dizendo que todos agora são convidados. Todos agora são dignos de sentar à mesa com o rei. Não há mais distinção. O convite é para todos, para celebrar as bodas do filho. É interessante que antes o convite estava exclusivo e agora esse convite é para todos os povos. Por fim, no finalzinho da parábola, a gente vai encontrar um homem que aparece no meio do banquete, salão da festa, e ele não está com vestes reais, vestes para uma núpcia, para uma festa num palácio. E a gente pode dizer que esse homem está sem uma identificação, que esse homem está sem um uniforme. Isso, na verdade, é de fato alguém que está diferente dos demais. E aí ele fala na sequência que é necessário, ele dá ordem aos mesmos servos do rei para que tirem esse homem dali, amarrem ele, coloquem ele para fora e lancem ele na prisão, enfim, nas trevas, e ele fala num local onde vai haver choro e ranger de dentes, que também é uma ilustração, uma tipificação do inferno para aquele homem. E quem é esse homem, né? O porquê desse homem? Na verdade, ele representa o homem que está sem as vestes, veste nupcial. Então, isso aqui é um paralelo de tudo que está acontecendo na parábola, o espelho entre o personagem e a tipificação no contexto histórico. Quando a gente olha para esse cenário, essa passagem, ela traz uma importante mensagem para a gente. O Senhor Jesus Cristo nos trouxe uma oportunidade e ele agora está dizendo para os fariseus e saduceus: vocês são religiosos que sentaram na cadeira de Moisés, ou seja, que tinham direito do ensino e trouxeram um jugo sobre Israel. E vocês rejeitaram o Cordeiro. É interessante que quando a gente chega e conclui essa análise do texto, a gente vai ver que o reino de Deus é para todos. Ele diz que nenhum convidado, olha que interessante isso é a graça de Deus também dentro da parábola, nenhum convidado precisa fazer esforço ou pagar a entrada. O rei já preparou tudo. Perceba, você não precisou pagar, na parábola, não precisou pagar ingresso, não precisou se esforçar com nada, basta aceitar o convite do rei. É exatamente o que os bons e os maus fizeram. Aceitaram o convite do rei e ele o colocou na mesa real. Quando ele fala sobre a vestimenta nupcial, a vestimenta real, é na verdade Deus nos dando uma nova vestimenta. Quando o reconhecemos, aceitamos o seu convite, ele agora muda as nossas vestes. O que representa as nossas vestes? Representa também a nossa identidade, o que nós éramos. Lembra no Éden? Após a queda de Adão e Eva, eles se percebem nus.
ou seja, despidos da glória que existia antes da queda. Agora, nessa parábola, Deus está dando uma nova veste para que a gente possa se apresentar com uma identidade dele. A veste real é uma identidade com a realeza. Então, quando Deus está me vestindo com uma veste real, ele está me identificando com ele. Ele não só me convida, ele não só põe a mesa para mim, como ele agora fala, você é um dos nossos. Você faz parte desta realeza, porque você tem vestes reais. Então, no momento em que aceitamos o convite de Cristo como Senhor das nossas vidas, ele também nos veste com um novo caráter, com uma nova personalidade, com um novo entendimento, com princípios do rei. E a tua veste passa a ser uma identidade para o mundo, onde todo mundo vai olhar para você, para o seu caráter, para a sua personalidade, para as suas práticas, e vão ver, ele é de uma identidade diferente. Ou melhor, as suas práticas traduzidas nessa vestimenta refletem a identidade de Deus na sua vida. Fazemos parte agora do reino, maus e bons, com acesso ao Filho e ao Rei. Ou seja, perceba que ele não dá ênfase para quem é mau e para quem é bom, para quem é pecador e para quem não é pecador. Na verdade, todos somos pecadores. Mas ele diz, olha, diante da justiça dos homens, maus e bons, todos vão sentar à mesa do rei. E todos vão ter acesso ao Filho e ao Rei. Os religiosos não entenderam esse convite de Jesus. E não é diferente nos dias de hoje. A gente encontra, nos dias de hoje, o mesmo espírito farisaico, ou seja, religião querendo se apoderar da mensagem de Jesus Cristo. A mensagem de Jesus Cristo não é uma religião. A parábola do reino deixa claro que Jesus se levanta contra os religiosos. Religiosos são dogmas criados por homens. Os fariseus e saduceus pesavam a mão sobre os humildes e Jesus se levanta contra isso. Deus tem uma mesa para nos oferecer. Ele também nos oferece uma mudança nos hábitos. Veste que nos mostra que não somos maus e bons, mas sim justificados. Esse trecho é lindo, porque as vestes representam que você agora está justificado. Ninguém mais olha para você para saber se você é mau ou bom. Olha para suas vestes, uma veste que foi posta pelo rei, ou seja, um novo corpo, templo do Espírito Santo. E você agora, ao ser apresentado com essa nova vestimenta, você está justificado pelo rei. Aquele que estava sem a vestimenta não conseguiu ser justificado pelo rei. Ele teve que sair da festa. Ele saiu das bodas. Então, esse mesmo paralelo é para a gente pensar. Devemos entregar nossa vida para Jesus, devemos tomar posse dessa veste que ele nos oferece, sentar à mesa com ele e desfrutar do grande banquete. Do contrário, o último bullet que está escrito aí, quem estiver de fora desta festa, será reservado para eles um lugar de trevas e ranger de dentes. Geralmente trevas, calabouço, ranger de dentes, homens presos, inimigos do rei, olhando para os tempos antigos, ranger de dentes, sim, porque ali há medo, doença, febre, pessoas gemendo, porque o calabouço é uma prisão. Geralmente, naquela época, na Idade Média, a gente vê nos filmes de época as trevas e esse ranger de dentes é lugar de muita agonia, os presídios dessa época. E não muito diferente no período helenista, onde Jesus está inserido. Então, dentro desse contexto, a parábola ela traz uma reflexão para a gente. Interromper aqui a mensagem, compartilhar da tela, mas é uma oportunidade que a gente tem de, agora, mais do que nunca, tomar posse dessas vestimentas e ser uma referência, uma identidade para todo mundo que está lá fora, de que somos diferentes, somos do reino. Não homens e mulheres religiosos, mas homens e mulheres com a identidade do Pai. Então, esse é o contexto da mensagem, da parábola. Espero que vocês tenham gostado. Depois, se vocês quiserem, como alguns costumam fazer, mandem a mensagem aí no privado, as perguntas, e a gente vai se falando. E no próximo domingo, a gente tem uma outra parábola para a gente estar estudando. Leia sobre a parábola de Mateus 22. Tenha o hábito de fazer perguntas para dentro do texto, entender o que está à frente e atrás da mensagem, para que a gente tenha
uma boa interpretação da palavra. Que Deus abençoe a sua vida e que a palavra continue ardendo no seu coração. Até o próximo encontro.